Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Biratã Nogueira do Vida e Performance e hoje, com grande prazer e privilégio, estou recebendo aqui Charles Gavan, músico e apresentador do Som no Vinil do Canal Brasil. Tudo bem, Charles? Boa tarde, Beira. Como estamos em Vitória do Espírito Santo, cidade que eu conheço muito bem, já toquei aí várias vezes, tenho amigos aí, e é uma cidade muito simpática que, nesse momento, oferece uma boa qualidade de vida a quem mora em Vitória, certo ou não? Perfeito, sem dúvida nenhuma. Uma qualidade de vida realmente excepcional. Charles, olha, é uma honra muito grande ter a sua participação aqui no Vídeo Performance. Eu já queria iniciar a nossa conversa fazendo uma reflexão, né? Você, pelo que eu estudei um pouquinho da sua biografia, você teve uma educação clássica, né, de ingressar numa universidade fazendo cursos acadêmicos antes de iniciar, de romper com o mundo acadêmico e ir para a música. Eu queria que você falasse um pouquinho desse começo, antes ali ainda dos anos 80, que você já inicia em grandes bandas, que inicialmente eram pequenas, mas se tornaram depois bandas com grande repercussão nacional. Eu queria que você falasse um pouquinho desse início para nós, por favor. Uma pergunta muito oportuna, Pira. Eu sou aluno de escola pública, escola estadual. Minha primeira escola foi municipal, para o primeiro grau. Naquela época, o primeiro grau ele correspondia a 4 anos. Fomos para uma escola municipal na zona sul de São Paulo, bairro de classe média, chamado Vila Mariana. Então, me formei no ensino, hoje é ensino fundamental, né? Ensino fundamental e ensino médio. Na minha época chamava-se primário, ginásio e colegial, os 3 períodos. Hoje, ensino fundamental e ensino médio, enfim. Então, primeira escola em São Paulo, escola municipal, uma excelente escola, com excelentes professores. E a segunda escola, onde fiz o ginásio, que é metade do ensino fundamental hoje, e fiz o colegial, que é correspondente ao ensino médio, uma escola estadual. Uma escola muito boa na época, não sei como é que está hoje, mas quando eu quis entrar nessa escola, chama Dr. Carlos Augusto de Freitas Vilalva Júnior, um grande médico, tem um nome desse excelente médico. Essa escola era tão disputada que eu tive que fazer exame de admissão, para você ver, tinha mais gente querendo entrar neste colégio do que vagas. Entrei e fiquei 7 anos nessa escola, e eu só estou aqui falando com você hoje por conta da música, e só me voltei para as artes, especialmente a música, por conta das experiências que eu vivi nesse colégio, que foi a segunda fase escolar da minha vida, que a gente chama de Vilalva, né? Os ex-alunos se encontram, temos alguns eventos antes da pandemia, agora na pandemia, obviamente, cancelamos, mas as experiências culturais que vivi neste colégio, eu vou falar já, elas foram decisivas, assim, na minha trajetória, assim, como ser humano, nem profissional. A trajetória profissional é consequência, né, da minha trajetória como pessoa, como ser humano. Então, esse era um colégio com ótimos professores, os melhores professores do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, na época. Ele ficava mais para o sul da cidade, mais perto do aeroporto, né? Não era mais Vila Mariana. Ali também, não sei exatamente onde o colégio ficava, mas logo depois da Vila Mariana tem um bairro que eu não me lembro o nome, que ficava o meu colégio, enfim, perto do aeroporto de Congonhas. Uhum. Então, o que era interessante desse colégio, além do ensino sempre muito bom, ensino de altíssima qualidade, tá? Eu estou falando de 1971, né? Foi quando eu fui para esse colégio e saí de lá no fim de 78, foram 7 anos. Nós tínhamos no colégio um centro acadêmico, um diretório acadêmico fortíssimo, e eles promoviam, com o apoio dos professores, né, com a chancela da diretoria, eles promoviam festivais de teatro e festivais de música, um por semestre. Ou seja, num semestre nós tínhamos 2 festivais, no outro também. Então, no semestre, normalmente era assim, você tinha um festival que cuidava da parte autoral, os alunos que tocavam e que compunham podiam escrever suas músicas e apresentar suas músicas, ou com outros alunos, ou simplesmente eles mesmos. E um segundo festival que era simplesmente uma amostra de música, uma amostragem. Assim. Então, você podia também cantar uma música sua, ou você podia cantar uma música de sucesso, você podia cantar e tocar o que você quisesse.
eu fui criado nesse ambiente, veja você, Perfeito. nesse ambiente riquíssimo dos festivais. E depois até, eu nem cheguei a participar da produção dos festivais, né? Quando eu comecei a frequentar, frequentava como público. E lá pela primeira vez, já no colégio, né? no colegial, no ensino médio, na verdade, correspondente ao ensino médio de hoje, eu pude entender melhor, já era mais maduro, né? Tinha 15 anos, o que significava a música para mim. Eu pude ver as pessoas tocando, as pessoas se preparando para um show, os ensaios, a produção, que era bem básica do meu colégio, mas existia uma produção, os shows aconteciam no ginásio de esportes do colégio, que era fantástico. Tínhamos um grande ginásio naquele colégio, temos ainda, o ginásio ainda está lá. Então, esse contato com os caras mais velhos, que iam se formar, foi fundamental, porque se falava muito de música no colégio. Música era um assunto tão importante quanto outros assuntos, né? Não que não seja hoje, mas naquele momento no qual nós não tínhamos redes sociais, não tínhamos internet, obviamente, eu estou falando dos anos 70, né? A comunicação, o fluxo de informação se dava de outra forma. Nesse contexto, a música era fundamental, era um meio de expressão, né? Eu só vim usar esse termo, meio de expressão, décadas depois. A gente fazia isso e nem sabia que estava se expressando através da música, né? Se comunicando através dela. Mas então, a forma das pessoas se expressarem, a forma das pessoas colocarem seus pensamentos, seus anseios, seus desejos, seus sonhos, suas frustrações, seus amores, seus dissabores, enfim, tudo, era através da música ou através da literatura. Então, tinha um concurso de literatura, enfim, de textos. Era um colégio que tinha uma riqueza cultural muito grande, muito forte, que eu não tenho certeza se outros colégios da Zona Sul de São Paulo tinham. Eu sei que um outro colégio da Zona Sul de São Paulo, no qual estudou Nazi, Edgar e Dino, mais tarde eu vim encontrar e fazer parte do IRA, né? Sim. Eles estudavam num colégio chamado Brasílio Machado, que também nós sabíamos que lá havia uma vida cultural intensa. Mas de todos os colégios que existiam, que eu saiba, esses dois é o que investiam nisso. Os professores também eram responsáveis por isso, porque eles nos estimulavam, né? E havia todo um ambiente de interesse e atenção e curiosidade sobre a música brasileira e sobre a música estrangeira também, nessa época, né? Anos 70, especificamente estou falando de 71 até 78, quando eu fiquei lá. Então, veja você, uma coisa que era importante, que eu percebi logo quando me mudei para esse colégio, era muito jovem, né? 11, 12 anos, eu percebi que os caras mais velhos do colegial, eles circulavam pelo colégio com os discos embaixo do braço. Perfeito. Levavam os LPs para trocar, para emprestar, ou simplesmente para se exibir. Então, quando você tem essa idade, né, Bira, a gente sabe, né? Independente do gênero, você está procurando companhia, você está procurando várias coisas. Então, uma das formas de destaque era praticar esportes, outra, fazer teatro. Né? Como é que você vai se fazer notar? Como é que você vai se destacar? E uma delas era essa, era dizer que você sabia, você entendia a música, você conhecia a música. E naquela época, nos anos 70, então, me lembro assim, alguns caras mais velhos desfilando com os discos de Bob Dylan, de John Lennon, de George Harrison. E aquilo era uma demonstração de sabedoria e maturidade, veja só. Era dessa forma que os mais novos, tipo eu, encarávamos. Você viu um cara mais velho passando com a coleção do Bob Dylan, ou, não toda, né, mas alguns, assim, claro. A gente comentava, assim, com os colegas da mesma idade, da mesma sala, falava, olha, aquele cara é cabeça, né? Era até hoje essa gíria existe, cabeça feita, né? O cara era cabeça feita, ou seja, uma pessoa inteligente, informada, atualizada, moderna e por aí vai. Né? Então a gente ficava olhando, nós éramos uns moleques, né? Todo mundo muito pequeno, não tinha nem dinheiro para comprar disco, não tinha equipamento em casa para ouvir. Então peguei essa pré, né? de entender que a música era importante por esse nível. E outra coisa que a música nos proporcionava também, além dessa pegada cultural, eram os bailes que existiam no final de semana. A gente
naquela época em São Paulo, era o jeito de se divertir. Não existia shopping center, não existia um lugar para os adolescentes se reunirem, se encontrarem, a não ser nas próprias casas, na casa do seu amigo, na casa da sua amiga. Então, os bailes que aconteciam no final de semana com o pessoal do colégio e de outras escolas também, que estavam sabendo, esses encontros eram fundamentais, onde você podia ouvir, conhecer uma música nova que você ainda não sabia, que você não conhecia, e também você podia encontrar as pessoas, bater papo, namorar, enfim. Então, esses bailes, os festivais eram 2 por semestre, teatro e música, 2 por semestre, muito pouco para demanda. Então, esses bailes, eles cumpriam esse papel. Depois, nós fomos descobrir que anos mais tarde, uns 2 ou 3 anos mais tarde, que ocorriam bailes num lugar muito interessante de São Paulo, Círculo Militar. Veja você, um clube de militares hospedava bailes de rock nos anos 70. Né? Vamos combinar que a ditadura achava o rock uma coisa errada, né? O rock and roll uma coisa errada, né, Bira? No mínimo, o rock não deveria existir para os militares daquela época. Mas, por alguma razão, o Clube Militar de São Paulo, que fica perto do bairro de Ibirapuera, do Parque de Ibirapuera, era um clube muito interessante, muito organizado, seguro e que hospedava muitas bandas de rock. Então, nós tínhamos bailes aos domingos, chamava-se Domingueira. Um pouco mais velho, eu comecei a frequentar, onde você tinha uma equipe de som que tocava um som, claro, né, mecânico, né, levava os seus discos, mas no meio disso eu tinha um show de uma banda que tinha competência para tocar para 500, 600 pessoas, era o tamanho do evento. Então, ali também foi uma virada, assim. Além de ver o pessoal do colégio e toda essa movimentação do colégio, eu comecei a ver as bandas se apresentando. E, na verdade, alguns tinham material autoral e outros não. Alguns tocavam simplesmente sucessos da época, né? De bandas de rock que estavam surgindo. Um ambiente muito rico e que tinha muito a ver com essa cara de São Paulo, extremamente urbana, né? Rock é a cara de São Paulo. Não que rock seja uma música apenas de cidades tipo São Paulo. Rock também tem a ver com cidades do litoral, cidades que têm praia, né? Mas é diferente, a gente sabe disso, a diferença entre Nova York, por exemplo, e Los Angeles, São Paulo e Rio, São Paulo e Vitória, São Paulo e Recife, né? Por exemplo, Belo Horizonte e Salvador. A gente sabe, né? Enfim. Então, esse ambiente foi muito importante na minha formação, super importante. E um evento especificamente, eu já estava no colégio, já estava atento a esses bailes que misturavam, os bailes do colégio, misturavam música de novela, as trilhas sonoras das novelas eram importantíssimas nessa época, eram muito interessantes, eram trilhas sonoras feitas para as novelas, isso também rolava nos bailes, mas também rolava música ou do rock britânico, ou do rock pop norte-americano, ou do rock brasileiro. O repertório era um pouco variado, misturado. Mas a música não era exatamente ainda algo que era uma espécie de coluna mestre da sua vida, ou coluna vertebral da sua vida. Ela já era importante ao longo dos meus 14 anos. Mas eu não sabia o que ia querer da vida, imagina. A bateria veio muito tempo depois, obviamente, a vontade de ser músico, de se tornar músico. Então, para completar esse quadro, veja como o acaso também, né, se é que a gente pode chamar isso de acaso, ele abre caminhos, ele abre portas para você. Já com essa cabeça, olhando para esses caras mais velhos, percebendo essa relevância da música na vida das pessoas, já me relacionando com as pessoas por conta da música ou através dela, com os bailes, com os eventos no colégio, e toda essa curiosidade, começaram a chegar as rádios de frequência modulada em São Paulo, as FMs, né? Não existiam antes. E as FMs tocavam um repertório diferente da AM, até a frequência modulada, a qualidade era melhor. Então ela investia numa programação mais sofisticada, enquanto a AM investia numa programação mais popular. Havia também muita música na televisão, a gente tem que dizer isso aqui, né? Muito espaço para música brasileira na televisão. Demais, então demais, os grandes festivais. Os grandes festivais final dos anos 60, eu era muito jovem ainda, tinha 7 anos em 67, eu sou de 9 de julho de 1960. Mas enfim, aí acontece no meio disso tudo, Bira, para a gente tentar amarrar a pergunta, já estou me estendendo bastante, eu saio de férias com a minha família, para o litoral sul, litoral norte de São Paulo, Caraguatatuba, uma cidade
muito prazerosa, muito legal de passar férias lá. Minha família sempre alugava uma casa em Caraguatatuba e quando eu tinha acho que 13 para 14, 73, nós estávamos em Caraguatatuba. Meu irmão é 9 anos mais velho do que eu, então eu tinha 13, ele tinha 4 anos, veja você. Então vamos ao parque de diversões da cidade, né? Passar um dia agradável, assim, aquele janeiro, verão de janeiro. E esse dia abençoado, a gente estava no parque, e eu estava lá, sei lá, com a minha família, simplesmente ali brincando nos brinquedos que existiam no parque. Tinha um sistema de alto-falante que tocava música desse parque. Um DJ, que eu não sabia onde ficava, e não descobri onde ficava a salinha do DJ, mas tinha um serviço de alto-falantes no parque de diversões. E tocou uma música que simplesmente, quando eu vi essa gravação, é como se a gente trocasse de canal, assim, não é nem no cérebro, é em todo o sistema nervoso, no corpo, nos neurônios, tudo que envolve o pensamento, enfim, a análise cognitiva e etc e tal. É como se tivesse dado um switch, assim, trocou de canal. Era o canal X, foi para o canal Y, trocou. Eu ouvi essa música e fiquei paralisado no tema, eu fiquei enfeitiçado. Era uma música diferente, com alguém cantando no registro agudíssimo, tinha um arranjo estranho. Por estranho quero dizer, a música começava, mas a banda parava de tocar. O cantor continuava, ou cantora, que era o registro muito alto, eu não sabia se era cantor ou cantora, a voz muito aguda, continuava cantando, depois a banda retomava, depois a banda parava. Tinha muita pausa, tinha muito silêncio nessa gravação, que é uma coisa que ainda na música até hoje é um dos recursos talvez menos usados, o silêncio, a pausa dentro de uma gravação, dentro de um arranjo, né? Em todos os gêneros da música popular do mundo, usar o silêncio, usar a pausa é algo super difícil, como ferramenta, como recurso, você sabe. Essa gravação tinha isso. Eu nunca tinha ouvido nada parecido na minha vida. E fiquei ouvindo, fiquei absolutamente enfeitiçado, tomado por aquilo. Tentei achar o DJ do parque de diversões, não consegui achar esse DJ. A programação seguiu em frente e eu fiquei com esse registro na minha memória. Como? Ficou extasiado. Fiquei extasiado, fiquei com esse registro na memória, pensando o que será isso, mas era tão diferente de tudo que eu já tinha ouvido, e de fato era mesmo. Bem, eu fiquei com esse desejo de descobrir quem era, não consegui, as férias acabaram, eu voltei para São Paulo, as aulas começaram, eu comecei a falar com os caras mais velhos que davam os bailes, eu descrevia, olha, eu escutei uma gravação cantada em inglês, ela é mais ou menos assim, ela tem esse tipo de sonoridade, tentava descrever, né, da maneira como podia. E ninguém sabia do que se tratava. E quando eu ia nos bailes, eu ficava atento para ver, bom, se aquela música tocou no parque de diversões, vai tocar aqui em algum baile. Né? Eu sei que os meses se seguiram, até que num baile do colégio, tocou a gravação. Tocou. Eu corri ali para o lugar onde o DJ estava, e era Led Zeppelin. Eu tenho até esse disco aqui, eu separei. Peraí. Por isso estamos aqui hoje. A música era desse disco aqui. Nossa. Led Zeppelin 4. Vou até abrir o disco com uma capa dupla, que é para você ver. Aliás, esse ano está completando 50 anos esse álbum, né, Charles? Ele é de 71. Meio século, né? Nada mais atual. A gravação é a faixa que abre o lado A, chama-se Black Dog. E se você... Então, a descrição que eu dava era isso, era um registro de voz altíssimo, a banda faz um riff e para, faz um riff e para. Então essa faixa é interessante porque acho que se fosse outra do Led Zeppelin, é possível que eu fosse contaminado, vamos assim dizer, pela relevância da música, né? Acho que a gente pode chamar assim, fui contaminado pela música em si. Mas essa faixa do Led Zeppelin, eles nunca fizeram nada igual a isso que está nesse disco aqui, Bira, que é esse recurso da bateria parar, tem várias pausas na bateria, a voz continua.
os riffs do Jimmy Page nessa gravação, os riffs de guitarra, eles estão praticamente tocando num outro tempo, eles estão tocando num andamento, parece um andamento diferente do que está o baixo, a bateria, ou seja, eles correm paralelamente, se encontram num lugar e param, e aí continuam de novo, e assim sucessivamente. Eu acho que é uma gravação tão importante, tão espetacular, que acho que depois, anos mais tarde, quando fui ouvir o Led Zeppelin ao vivo, em filmes, obviamente, em vídeos, tocar essa faixa Black Dog, não é a mesma coisa. Ou seja, o que eles alcançaram nessa gravação aqui, essa é a magia do estúdio também, tem coisas que você alcança numa performance, estão registradas ali no estúdio e nunca mais você toca daquele jeito. Nunca mais é igual, nunca mais vai soar igual. Então, eu acho que essa gravação, ela tem essa magia, ela tem uma sensualidade, né? Esse é o grande lance do Led Zeppelin, que é uma banda extrema. As músicas têm um componente sexual no sentido do balanço, do pulso, né? Do que vem do blues, que vem da música negra norte-americana. O Led Zeppelin, como grande parte das bandas britânicas dos anos 70, absorveu toda essa sexualidade que tinha e que tem até hoje a música black norte-americana, né? Então Led Zeppelin respira isso. Robert Plant se inspirou nos grandes cantores de blues, né? Então essa gravação, a obra do Led Zeppelin tem isso, evidentemente, mas essa gravação tem todos esses componentes e muitos outros ali, além da genialidade dos quatro, o arranjo, o clima, o andamento, a letra. Eu diria que ela é tão extraordinária, eu dei muita sorte, e ela foi esse start. Depois dessa gravação, em janeiro de 73, eu sou outra pessoa, eu tinha 13 para 14 anos, né? Então eu sou outra pessoa. E a partir dali eu fui desenvolvendo uma relação com música, de interesse e de educação através dela, de educação, de evolução como pessoa, evolução profissional, como desenvolvimento, né, de capacidades e habilidades através da música, ou seja, então é como se fosse um segundo nascimento. Até ali eu fui muito bem no colégio, estimulado por tudo que eu via, e eu acho que aí vem esse outro elemento que encontra com esse ambiente do colégio e resulta num cara que começa a ir em shows, num cara que se interessa por rock and roll, num cara que vai começar a se interessar lá na frente por rock brasileiro, um cara que naquele momento começa a olhar para a música como, mesmo que inconscientemente, Bia, como uma possibilidade para a vida, como um meio de vida. É isso, música é um meio de vida, né? Você pode até não viver dela, mas eu diria, é uma forma de você ver a vida, de você ver o mundo, de você ver a humanidade, ver a sociedade através da música, né? Independentemente do gênero. Então, trouxe aqui para esse papo, para a gente marcar aqui esse disco que tem vários, né? Provavelmente a gente não vai falar nessa conversa, mas então seguindo essa trajetória, entendeu? Eu segui nessa trajetória e amarrando a pergunta, só fui estudar música na condição de profissional. Perfeito. Quando já estava com os Titãs, em 1985, tranquei a matrícula de administração de empresas na PUC no 4º ano. Veja você, eu ia me formar. Os Titãs me chamaram em dezembro de 84. Eu entrei em janeiro de 1985. Então, era o último ano da faculdade. Eu me formar, tranquei, não voltei. Me formei no colégio. Passei anos afins, assim, tentando entender o que profissionalmente eu gostaria de fazer. A música não era uma opção. Eu pensava em fazer odontologia, tentei odontologia durante 4 anos, de 1978, quando prestei vestibular, até 1984, quando prestei vestibular, de 78 a 82, né? Não seria muito, seriam mais do que 4 anos. Sim. E assim, você já até tirou uma dúvida minha, então vamos lá. Quando a gente já está falando ali do início dos anos 80, pelo que eu pesquisei também, você teve uma passagem inicial no IRA, depois RPM, então em 85 Titãs, correto? É essa cronologia mesmo? Sim. Perfeito. Você fez parte da gravação lá do Louras Geladas, do RPM ou não? Não. Não, né? Não, em verdade, eu toquei... eu já trabalhava nessa época, né? Terminei o colégio,
passei a trabalhar em processamento de dados, né? Trabalhei numa construtora e depois fui trabalhar na Panasonic. Perfeito. Como operador de computador. Naquelas épocas, os computadores eram gigantes, né? Computadores de grande porte, e eu trabalhava meio período como operador. E fazia cursinho, como te falei, né? Fazia cursinho. Toquei algumas bandas de São Paulo, algumas bandas undergrounds de São Paulo, todas de rock, mas diferentes vertentes de rock, algumas mais próximas do rock britânico, meio Stones, outras mais próximas do rock britânico, tipo de Purple, tudo cantado em português, até que no princípio dos anos 80, eu tocava numa banda chamada Santa Gang, e no princípio dos anos 80, o guitarrista que tocava com a gente fazia um som bem Stones, Faces, bem nessa praia, assim, bem o rock and roll balançado, em letras claro, cantadas em português. O guitarrista falou para mim: tem uma banda que você precisa ouvir. Você é um cara que está sempre procurando alguma coisa nova. Eu sempre fui muito inquieto, né? Muito inquieto. Sempre quis saber o que está acontecendo hoje, para onde a música está indo. Eu sempre tive isso, desde lá de trás. E ele falou: olha, muito se fala, veja só, 81, muito se fala de punk rock, a gente era atrasado em relação à Europa, né? Muito se fala de punk rock, muito se fala de new wave, muita coisa não é tão legal, mas assim, tem uma banda que eu acho que você precisa ouvir melhor, porque o baterista é fantástico e a banda é inovadora. Isso em 81. E ele me emprestou um disco do Police. Nossa! Tá, vamos lá. Deixa eu acertar aqui o vinil. Não, tá perfeito, tô enxergando perfeitamente. Ele me empresta um disco do Police. Olha, para casa, começou a ouvir, estranho bastante, mas a ficha caiu rapidamente sobre a relevância, a importância do Police. Então ali, você estava fazendo um trabalho meio Stones, meio rock britânico nos anos 70, quando eu ouvi Police, assim, essa corrente se rompeu, né? Se rompeu. Eu pensei, peraí, eu quero fazer outra coisa, quero fazer alguma coisa que me leve para esse lugar onde esses caras estão. Então abriu-se um outro universo, que era todo o rock britânico e norte-americano dos anos 80. E tínhamos punk, pós-punk, new wave, já existia o New Romantic, já existia o Tecnopop, N gêneros, né? Muito do que a gente ouve hoje nasceu nos anos 80, estou falando em termos de música pop. Enfim, então isso criou uma demanda artística, obviamente, uma demanda assim, por alguma coisa diferente do que eu fazia. Na sequência, eu conheço o pessoal do Ira, que estava trocando de baterista na época, o baterista que eles tinham na banda, Vitor Leite, que já não está entre nós, estava saindo, e a gente marcou um bate-papo, encontrei Nazi e Edgar, e eles não entenderam. Fui ver um show do Ira, no Teatro Lira Paulistana, um dos últimos shows com esse baterista, o Vitor, que depois se tornou meu amigo. Fui ver o Ira, ainda estava na banda antiga, e fiquei absolutamente, não sei nem o termo, fiquei assim, de novo, enfeitiçado pelo que eu vi, o quanto o Ira era moderno. Ira. Enfim, saí da outra banda e fui para o Ira. Durou alguns meses essa transição, não foi assim de uma hora para outra. Fui para o Ira e comecei um processo de readaptação daquele baterista que tinha influências no rock pesado ou no rock mais balançado, tipo Stones, para tocar uma coisa bem diferente, que é New Wave Punk Rock e reggae também, né? Incluído nesse leque de opções. Fico no Ira durante 2 anos e meio. No Ira a gente grava esse compacto, daqui um compacto raríssimo, tem no lado A Pobre Paulista e no lado B Gritos da Multidão. O Ira tinha nessa época um pouco essa estética paulistana, né? O orgulho por São Paulo. São tempos polêmicos também, assim, em que havia em São Paulo muita xenofobia também, das pessoas que vinham morar em São Paulo e trabalhar em São Paulo, uma grande metrópole, sempre recebeu pessoas do Brasil todo e também de todos os lugares do mundo, enfim. Então havia uma confusão assim entre você ter orgulho de São Paulo e ter horror, ou não querer que as pessoas, coisa que está acontecendo hoje, né, que as pessoas cheguem na sua terra e se estabeleçam lá, né? O Ira tinha orgulho de ser paulistano.
Tem até hoje. O Ira é uma banda de São Paulo, né? O orgulho de ser de São Paulo, de morar numa cidade de concreto, uma cidade cinzenta, com pouco verde, né? Com ar poluído. Então, isso é uma visão romântica do Edgar, da metrópole, que eu compartilhava até, não tanto quanto ele, tanto que eu não moro mais em São Paulo, mas enfim. Então, está estampado um pouco nesse compacto que é maravilhoso aqui, Gritos na Multidão, uma faixa que sempre eu tenho muito orgulho de ter gravado, e o Pobre Paulista que entrou para o repertório do Ira. As duas músicas entraram. Nós gravamos esse compacto para Warner. Rapaz, ali 82, 83, 84, explodiu o rock brasileiro. Sim. Explode rock brasileiro através da Blitz, as gravadoras começam a contratar, então contratam basicamente bandas do Rio de Janeiro. Kid de Abelha, Barão Vermelho, Vide Sangue Azul, João Penca, Miquinhos Amestrados, Eduardo Sec. É como se o rock and roll existisse só no Rio de Janeiro, que lá ficavam as sedes das gravadoras, das grandes gravadoras do Brasil, das majors, né? CBS, Warner, EMI, Polygram, RCA, as sedes, né? Os escritórios centrais ficavam no Rio de Janeiro. Então, óbvio que eles, olhando para a música brasileira, pelo estouro da Blitz, eles saíram contratando, em primeiro lugar, as bandas do Rio de Janeiro, mas depois foram para São Paulo. Vamos ver, bom, em São Paulo também deve ter alguma coisa boa. Contrataram o Traje a Rigor, contratariam na sequência, aí é a Warner, né, a gravadora que contratou o Ira, contrataria o Ira, e havia ali uma promessa, um desejo até do Ira, né, com o produtor da época, o cara que garimpou as bandas. A Warner contratou um monte de bandas e saiu gravando compactos como esse aqui, compactos simples. Então havia um desejo nosso de chegar ao LP, era o que toda banda queria, Bira, gravar um disco. Até hoje, né? O que uma banda quer, além de fazer show? Gravar um disco com seu repertório. É isso que o Ira queria. Esse compacto saiu, não foi divulgado, não houve divulgação de rádio, não havia rádio para divulgar em São Paulo, não foi trabalhado, ele foi um flop total. Mas é um disco muito interessante, não é o que a gente queria em termos de estética, em termos de sonoridade, mas é uma estreia nossa, um primeiro passo no vinil. É um clássico, né, Charles? Assim, é um super clássico, né, de São Paulo. Sim, mas isso me desapontou profundamente, quando a Warner falou, não vai rolar esse LP, não sei quando é que vai rolar. E nós entendemos que nós seríamos dispensados. Isso é 1984. Eu ia fazer 25 anos. Ia me formar, como disse, em administração na PUC, né? Eu sou aluno da PUC de São Paulo. Nesse quadro, depois de ralando em bandas desde os 17 anos, então você coloque aí 8 anos de ralação, né? De 17 de 1977 a 84, são 7 anos de ralação. Alguma coisa tinha que acontecer, eu tinha uma certa urgência, então pensei, cara, vou fazer 25 anos, vou me formar na faculdade. Ou acontece alguma coisa agora, ou desisto da música, vou fazer outra coisa, vou sair fora do Brasil, vou tentar promover uma mudança na minha vida. E esse momento estranho que eu vivi, ele obviamente interferiu na minha relação com o Ira, entendeu? A culpa por não ser contratado, não ser escolhido como próxima banda para gravar o LP não era da gente, não era do Ira, nem do Edgar, nem do Nazi, nem do Dino. Né? Mas eu fiquei tão mexido com essa decisão da gravadora que eu resolvi sair do Ira. E saí do Ira de uma forma não muito legal. Nem falei direito com o Nazi na época, falei apenas com o Edgar. A gente é muito jovem, né? Baixa a cabeça e vai, né? Saí do Ira, fiquei disponível. Paulo Ricardo, que é uma pessoa que eu encontrava sempre em São Paulo, nós éramos bastante próximos, eu e Paulo Ricardo, me ligou quando soube que eu estava disponível, falando, olha, sabe o RPM, minha banda? Sei, claro, já tinha visto vários shows da RPM. Nós estamos gravando um disco para a CBS e o nosso baterista, ele é jovem, ele é menor de idade ainda, ou seja, ele não vai poder ir para a estrada, ele não vai poder fazer show. Então nós vamos precisar de um outro baterista, não vai poder ser ele. Chamava-se Júnior na época. E de fato, o cara tocava bem, mas ele era menor, estava fazendo escola ainda. Aconteceu da RPM ter um baterista menor de idade. E eu dei sim para o Paulo Ricardo, falei, topo. Começamos a ensaiar, tá? Ensaiamos o repertório que faz parte do primeiro LP do RPM. Eles estavam em estúdio gravando com o produtor que me esqueci agora. Daqui a pouco eu lembro.
Não. É o outro cara que era do Lee Jackson. Eu já vou lembrar, era o guitarrista do Lee Jackson, a banda que originou todos os diretores de gravadora. Daqui a pouco eu me lembro. Ele era uma produção do RPM, estava todo mundo muito influenciado por esse gênero da música britânica, que era o New Romantic, as bandas eletrônicas, e criou-se o hábito de gravar tudo com bateria eletrônica. Então, o disco do RPM, o primeiro disco, ele é todo programado, ele é bateria eletrônica, quase não tem bateria acústica ali. Aliás, não tem bateria acústica, é tudo eletrônico. Então, ensaiamos esse repertório enquanto o RPM finalizava a gravação do disco. A CBS entendeu que ia ser um grande sucesso e adiou o lançamento para o final de 85 ou começo de 86, não me lembro, o RPM acho que é 85 ainda. Enfim, as coisas estavam esquentando ainda, o RPM não estava fazendo sucesso e não tinha ido para a estrada ainda, enquanto a gente ensaiava esse repertório, ficamos em compasso de espera. Aí os Titãs me chamaram. Entendi. Em dezembro de 84, dizendo que queriam substituir o baterista, queriam um baterista mais barulhento, mais pesado, baterista de rock, e que se não fosse eu estou encurtando a história, né? Me ligaram dizendo, olha, a decisão está tomada, nós queremos um baterista mais pesado, é uma mudança estética na banda, vai acontecer com você, se você topar entrar, ótimo, se você não topar, vai acontecer de qualquer jeito. Eu era muito próximo do André Jung também, então fiquei muito culpado na época de entrar, né, de substituir o André Jung nos Titãs. Mas quando eu percebi que a questão ia acontecer de qualquer forma, eu falei, não, peraí, já que é assim, então vai acontecer comigo. Entrei em 85 para os Titãs, onde fiquei até fevereiro de 2010. Foram 25 anos. E vamos lá, e você entra já no disco televisão, não é isso? Sim. Você já grava televisão, que ali já... Assim, o Titãs já estava estourado, participando de Chacrinha, tudo, e você já está pegando aquele movimento de aumento de participação nesses programas de TV, mas, assim, eu não sei se eu estou equivocado, mas um divisor de águas, pelo menos na minha vida pessoal, Cabeça Dinossauro, para mim, é um disco que acho que rompe todas as barreiras do Brasil, acho que traz o rock nacional para outro patamar. Você considera isso também, Charles? Porque, assim, até hoje eu não me esqueço, eu tenho uma memória afetiva muito forte com Cabeça Dinossauro. Eu queria saber se para você e para os outros integrantes do Titãs é a mesma coisa. É a mesma coisa para mim e para todos os outros integrantes, os 7 integrantes. Os Titãs eram 8. Sim. Inicialmente eram 9. Titãs eram 9 pessoas, as 8 que você conhece, mais Ciro Pessoa, que depois montou o Cabine C, saiu dos Titãs, quando eles assinaram com a Warner e gravaram o primeiro disco. Ciro Pessoa não está aqui, né? Não quis fazer esse som, não estava interessado nisso. O Ciro Pessoa montou o Cabine C, banda que eu fui integrante também, eu e Edgar Escandurra. Integramos o Cabine C. Fizemos alguns shows e depois a coisa estava ficando tão boa e tão séria que Edgar se sentiu muito dividido e achou que o Cabine C poderia atrapalhar a trajetória do Ira. Então o Edgar saiu. Quando o Edgar saiu, eu fiquei sozinho ali com o Cabine C, então decidi sair também, infelizmente. Aí depois o Ciro remontou o Cabine C e gravou um disco pelo selo do Paulo Ricardo. O Paulo Ricardo, depois, alguns anos mais tarde, o Paulo Ricardo montou um selo, uma gravadora, acho que era RPM Discos, acredito. Ele e Luiz Schiavon, e contratou o Cabine C. Mas então, tem o primeiro disco aqui dos Titãs, que eu acho um disco fantástico, tem uma sonoridade aqui muito interessante, muito elegante, muito chique o som desse disco.